Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma videoaula, dessa vez para o público dos segundos anos. E antes da gente começar a nossa videoaula de hoje, eu quero pedir que vocês não esqueçam de se inscrever no canal da nossa escola, deixem o like e o comentário que é muito importante e compartilhem também os vídeos com os colegas de vocês. Como vocês estão vendo aí, o nosso tema de hoje é o Reino Animalia. Nós vamos dar início hoje ao estudo do Reino Animalia. Vamos ver algumas características e também já vamos ver o primeiro dos filhos do Reino Animalia, que são os poríferos. Características gerais do Reino Animalia. O Reino Animalia os animais, na verdade, são estudados pela zoologia. A zoologia é a ciência que estuda os animais. O Reino Animalia, ele tem uma grande diversidade, vocês vão ver quantos filhos existem no Reino Animalia nos próximos slides e vocês vão perceber ao longo das nossas aulas a diversidade, a grande diversidade de animais que existem no planeta. Os animais são pluricelulares, então tem um corpo composto por várias células, múltiplas células. São eucariontes, então possuem a célula organizada. São heterótrofos por digestão, então nós não produzimos o nosso próprio alimento, Nós precisamos consumir os alimentos, nós somos heterótrofos. E existem animais que têm digestão intracelular, fazem digestão dentro das células, e animais que a digestão é extracelular. Possuem tecidos verdadeiros, então nós possuímos tecidos verdadeiros menos os poríferos, nós veremos daqui a pouco. Não apresentam parede celular, certo? Então os animais não possuem parede celular, diferente das plantas, Sua principal fonte de energia, então a nossa principal fonte de energia é o glicogênio. Habitam uma diversidade de ambientes, então nós temos animais aquáticos, terrestres, uma diversidade enorme de ambientes. E apresentam desenvolvimento embrionário, certo? Essas são as características gerais do reino animal. Vamos ver aí os filos pertencentes ao reino animal. São aí 9, Vocês estão observando aí na imagem. E nós vamos estudar cada um deles. Vamos dar início hoje pelos poríferos. Tem aí o número 1, poríferos, como exemplo, as esponjas do mar. O segundo filo, os quinidários, representado aí pela água viva. Terceiro filo, os platelmintos, representado aí pela solitária, pela tênia, Quarto filo, nematelmintos, representados pela lombriga. Quinto, molusca, representada pelas lulas, polvos e caramujos. Sexto filo, anelídeos, representado pelas minhocas e sanguessugas. Sétimo filo, os artrópodas, representado pelos crustáceos. E o oitavo filo, os equinodermos, representados aí pela estrela do mar. E por fim, os cordados, representados pelos peixes, répteis, aves, anfíbios e mamíferos, que é o filo onde nós, seres humanos, estamos. Antes da gente partir para o estudo desses filos, nós vamos ver agora alguns conceitos importantes para que vocês tenham a maior facilidade na hora de adentrar o assunto dos filos, certo? Então, o primeiro conceito importante ao falar do reino animalia é o desenvolvimento embrionário. Como eu falei anteriormente no primeiro slide, os animais têm um desenvolvimento embrionário. Então vamos ver como é que acontece esse início de desenvolvimento embrionário. Após a fecundação, após a junção do espermatozoide com o óvulo, forma-se o ovo, que vocês veem na imagem, certo? Esse ovo é uma célula só. Após a formação desse ovo, ele começa a se dividir. Divisões celulares. Então ele vai se dividindo em 2, 4, 8 e assim vai. Até ele chegar no estágio que a gente chama de mórula. Vocês podem ver aí o nomezinho bem destacado no slide.
A mórula, né, ela é maciça, então ela está cheia de células dentro, né, em formato oval, aí como vocês estão vendo, certo? E aí essa mórula também sofre mais divisões celulares até se formar a blástula. A blástula, vocês podem ver ela aí num corte, né? Tem duas imagens aí no slide, mostrando um corte. Já a blástula, diferente da mórula, ela não é maciça. A cavidade dela é oca por dentro, vocês podem ver, né? As células ficam apenas nas extremidades, nas bordas, certo? Se vocês observarem, todas estão só na cor azul, demonstrando que essas células são todas iguais. Elas ainda não se diferenciaram, certo? Após passar da blástula, né, a célula sofre a gastrulação. O que acontece? A partir daí, ela se transforma em gástrula e as células começam a se diferenciar, certo? E aí começam a formar folhetos embrionários. Quando se forma a gástrula, ela começa a abrir, né, embaixo dela, vocês podem observar na imagem, um pequeno orifício. Esse orifício, está apontadinho aí pela seta, é chamado de blastóporo, certo? Blastóporo, não esqueçam que a gente vai falar mais dele lá na frente. Esse orifício, né, em alguns animais, ele vai dar origem, né, a célula vai continuar se dividindo após isso. Em alguns animais, ela vai dar origem à boca e em outros animais, como os cordados, por exemplo, e os equinodermatos, os equinodermos, eles vão dar origem ao ânus, certo? Então é um conceito importante para que vocês entendam algumas nomenclaturas que vão ser ditas nos próximos slides e nas próximas aulas também. Classificação. Nós temos algumas classificações, né? Todas as classificações devem-se à observação do desenvolvimento embrionário, certo? Então, primeira classificação, quanto à presença de tecidos. Então, nós temos aí os parazoários, que são animais que não possuem tecidos verdadeiros, que são os poríferos, né, o exemplo, e os eumetazoários, que possuem tecidos verdadeiros. Segunda classificação, quanto ao número de folhetos embrionários, né? Lembra que eu falei que forma-se ali, né, os folhetos embrionários? Vocês podem observar também nessa imagem ao lado, existem 3 folhetos embrionários. Então, nós temos animais que não possuem nenhum folheto embrionário, que são chamados de ablásticos, como os poríferos, né? Nós temos animais que só apresentam 2 folhetos, e eles são chamados de diblásticos. Só apresentam a ectoderme, você pode observar na imagem aí, ela é representada pela cor amarela, e também apresentam a endoderme, representado aí pela cor azul, certo? Então, eles só apresentam esses 2, são chamados de diblásticos. E animais que apresentam os 3 folhetos, né, são chamados de triplásticos. Apresentam a ectoderme, né, que falei que está aí representado pela cor amarela. Apresentam a mesoderme, está representada aí pela cor rosa. E apresentam a endoderme, representada pela cor azul. Outra classificação, quanto ao desenvolvimento do blastóporo. Blastóporo está mostrando aí também, nessa imagem, aquele orifício que eu falei para vocês que começa a se formar, a se abrir, né? E aí, como eu falei anteriormente, em alguns animais ele dá origem à boca, e aí eles são chamados de protostômios, e em alguns animais ele dá origem ao ânus, são chamados de deuterostômios, certo? Próxima classificação, quanto à simetria, a simetria do corpo. Nós temos representantes animais, né, que são assimétricos, como os poríferos, né, eles não têm essa simetria, por isso são chamados de assimétricos. E temos os simétricos. E aí os simétricos podem ser de 2 formas, ou bilaterais, né, vocês podem observar na imagem, mostrando aí, por exemplo, um ser humano
se você reparti-lo, né, ao meio, uma planária, você tem uma simetria, uma igualdade, né, dos dois lados. E nós temos os simétricos radiais, que é o quê? Por exemplo, uma estrela do mar, como você está vendo aí na imagem. Se você reparti-la em 5 pedaços, os 5 lados, né, as 5 partes, serão iguais, certo? Então, na bilateral são as 2 partes iguais e na radial são as 5 partes iguais. Próxima classificação, quanto ao celoma. O que é celoma? Celoma é uma cavidade corporal formada a partir da mesoderma com a função de abrigar e revestir as vísceras. Então, nós temos animais que são acelomados, animais pseudocelomados e animais celomados. Qual é a diferença? Os celomados, né, como ele representou aí, os anelídeos, ele tem essa estrutura toda recoberta pela mesoderma, certo? Se você observar aí na cor rosa, né, ele apresenta toda a estrutura dele recoberta, né, por mesoderma. Já os pseudocelomados têm a estrutura composta por mesoderma, mas não ela toda. Ela está só em algumas partes. E os acelomados não têm a mesoderma. Pronto, essas foram aí algumas classificações importantes, né, para vocês conhecerem e estarem cientes quando a gente falar delas mais na frente. Aí é um cladograma mostrando as relações, né, que os seres vivos, que os animais, no caso aí, têm, né? Todos partimos aí de um ancestral comum, um protozoário, né, do reino protista, e aí ao longo do tempo, né, algumas modificações foram acontecendo e foi formando essa classificação, né, de que nós temos hoje em dia, né? Então, como eu mostrei no slide anterior, temos aí, né, os poríferos primeiros, são os primeiros, né, os mais antigos animais, né, quinidários, platelmintos, nematodas, molusca, anelídea, artrópodes, equinodermas e os cordados. Voltando aqui, vamos agora realmente dar início, né, aos protozoários, aos poríferos, certo? Protozoários já passou, né? Aos poríferos, né? Vamos lá. Poríferos, vem de poros, né? Quando a gente fala em poríferos, a gente já lembra da palavra poros. E justamente os poríferos têm um corpo totalmente coberto por poros. Vocês podem até observar aí na imagem. O tamanho, temos poríferos pequenos, de poucos centímetros, até poríferos grandes, que podem chegar até 2 metros. São pluricelulares, certo? São os mais primitivos, né? São aquáticos, predominantemente marinhos. Então, a maioria vive em ambiente marinho, mas nós temos alguns representantes, né, que vivem em ambientes de água doce. São ablásticos, falei para vocês já, né? Mostrei, por isso que eu falei que era importante ver essa questão dos conceitos. São ablásticos, significa o quê? Eles não têm folhetos embrionários, certo? Não tem nenhum dos 3 folhetos embrionários. São sésseis, então eles vivem paradinhos, presos, eles não têm uma movimentação. Assimétricos, então a grande maioria dos poríferos é assimétrico, não tem simetria, mas alguns deles possuem a simetria radial. Tem grande capacidade de regeneração, e aí eu vou falar um pouco mais quando a gente chegar na parte de reprodução. Apresentam um endoesqueleto, que pode ser de calcário ou silicoso, ou de esponjina. Também vamos ver mais lá na frente. E são filtradores, né? Se alimentam através da filtração. Aí a estrutura dos poríferos, certo? Como é que eles fazem para se alimentar? Vocês estão vendo essa célulazinha bem acima?
né, em azul, ela é chamada de coanócito. Essa célula fica aí no porífero, né? E ela tem um flagelo, ela tem um flagelinho. Esse flagelo, eles começam a se movimentar, né? E essa movimentação de flagelos faz com que a água, né, eles estão no mar, nos rios, né? Faz com que a água entre no porífero. A água entra sempre dos lados. Ela sempre faz um único caminho. Ela entra pelo lado, certo? Tá até mostrando aí nas setinhas em vermelho, né? O H2O, que é a água. Elas entram dos lados, né? E quando a água entra, ela está cheia de substâncias, né? E esses animais conseguem filtrar essa água, retirar o substrato, né? O alimento para eles, e a água sai por cima. Tá lá em cima dele, tá mostrando lá a setinha, ó, H2O saindo. Ela sai pelo ósculo. Esse orifício lá de cima, que é por onde a água sai, é chamado de ósculo. Essa parte de dentro, onde a água vai ser filtrada, né, fica ali, é chamada de átrio. Então não esqueçam, eles são filtradores, né? Eles conseguem, através do movimento do flagelo das células chamadas de coanócitos, a água entra pela lateral do porífero, né? Eles fazem essa filtragem, né, para retirar os nutrientes que eles precisam, o alimento, e a água sai lá por cima, que é o chamado de ósculo. Sempre vai fazer esse caminho. Tipos de células, né? Quais são as células presentes nos poríferos? Tá mostrando aí, cada uma setinha tá mostrando como é a forma dessa célula, e nós vamos ver aí a função de cada uma delas, certo? Pinacócitos, a sua função é de revestimento externo, então ela reveste externamente o porífero. Os porócitos, células longas, tubulosas e perfuradas. A sua função é a formação dos poros. Esclerócitos são responsáveis pela formação do esqueleto, certo? Coanócitos, revestimento interno, já falei deles, né, anteriormente. Eles revestem internamente o porífero, também auxiliam na circulação da água, captura e distribuição do alimento. E os amebócitos, células com movimentos ameboides, fazem a distribuição do alimento para outras células. Vocês vão ver mais na frente, né, que os poríferos, como eles são os primeiros, né, eles não têm sistemas, não tem sistema digestivo, por exemplo, né, então essas células é que fazem algumas funções aí para os poríferos. Aí são as formas que os poríferos têm, né? São 3 formas. São a primeira forma, os ascon, a segunda, sicon, e a terceira, que é a mais, vamos dizer assim, eficiente, né, nessa filtração de água, porque ela tem vários canais, vocês podem observar aí, são os leucons, né, o leucon. Como eu falei anteriormente, né, por ser os primeiros, né, eles não têm sistemas, ó, sistema digestivo é ausente, né, sistema circulatório ausente também, excretor, respiratório e nervoso. Então, eles não possuem esses sistemas. Eles atuam, né, as células, né, atuam deles em forma de difusão. Em relação à classificação das esponjas, elas são classificadas dessas 3 maneiras, né? E aí a diferença entre elas são as espículas, né? De que são formadas essas espículas, que são as estruturas que dão sustentação, né? Nessa primeira classe, elas são formadas, né? As espículas são formadas de carbonato de cálcio. Já a segunda classe que vocês veem aí são formadas de sílica. E a terceira classe são formadas de fibra de espongina, certo? Essa é a diferença básica entre as 3 classificações. Reprodução. Como é a reprodução desse filo, né?
Eles podem se reproduzir através da regeneração. Lembra que eu falei que os poríferos têm essa grande capacidade de se regenerar? Então, vamos supor que tem um porífero, né? E aí um peixe muito grande bate nele e acaba despedaçando ele, né? Então, desses pedaços nascerão novas esponjas, né? Novos poríferos. Vocês podem observar aí na imagem. A outra maneira é a reprodução assexuada por brotamento. Então, o porífero está lá, né? E aí nasce um brotinho lateral, um broto assim, ó, na lateral, vocês veem na imagem. Esse broto, depois de um tempo, vai se desprender, né, desse porífero e vai ficar no solo, né, no substrato, perdão, e vai daí nascer um novo porífero. E também podem se reproduzir sexuadamente com os poríferos, eles são hermafroditas, eles possuem os dois sexos, certo? Mas aí um porífero tá lá, vocês podem observar na imagem, ele produz espermatozoide, ele liberou esse espermatozoide na água. Esse espermatozoide encontra um outro porífero, que nessa situação vai ser um porífero fêmea, né? E lá dentro desse porífero vai acontecer a fecundação, certo? Lembra que eu falei que eles são sésseis, né? Eles ficam lá paradinhos. Porém, depois que acontece essa reprodução, né, dentro do porífero, ela libera essa larva nadante, essa larva vai conseguir se movimentar até ela achar um local que seja bom para que ela consiga se desenvolver. Quando ela acha esse local, ela se fixa lá e tem a sua vida normalmente. Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Logo depois desse vídeo, eu estarei gravando um outro vídeo para falar do segundo filo, para que isso não fique muito grande. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, deixar aí nos comentários ou me procurar pelo WhatsApp. E não esqueçam de estarem conosco nas aulas pelo aplicativo Google Meet. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.